não deva nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama cumpre toda a lei. Disse São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Por que eu abri o evangelho de hoje, a reflexão do evangelho de hoje, com esse versículo, dizendo que quem ama cumpre toda a lei? Porque o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao versículo 20. E aqui Jesus vem dizer: não pensais que eu aboli os mandamentos, não pensais que eu aboli a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim dar pleno cumprimento. E ele diz: porque em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. E Jesus diz, meus irmãos, para mim e para você: aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Veja, quem descumprir os mandamentos e violar o menor que seja dos mandamentos e ensinar alguém a fazer isso, será chamado o menor, será chamado pequeno. E não pequeno na humildade, mas pequeno mesmo por desobediência. E o interessante é o que Jesus diz, ao contrário: aquele, porém, que os praticar, aquele que praticar os mandamentos e os ensinar, e ensinar outras pessoas a cumpri-los, esse será chamado grande no reino dos céus. Meus amados irmãos, que maravilha é o evangelho de hoje, que vem mostrar para nós que Jesus não aboliu os mandamentos, Jesus não aboliu a lei. Pelo contrário, ele nos chama a viver estes mandamentos em uma perspectiva nova, na perspectiva que ele mesmo viveu, na perspectiva que ele mesmo ensinou. Perguntaram um certo dia a Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade. E ele diz: e o outro que se assemelha a este era amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que estes dois mandamentos cumprem toda a lei. Então, meus irmãos, Jesus não aboliu os mandamentos, mas Jesus nos ensinou a praticá-los como de fato Deus o queria. Não de forma legalista, a lei pela lei, mas no amor. Por isso São Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor, a caridade. E ele diz: pois quem ama cumpre todos os mandamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a ser considerado grandes no reino dos céus. Por quê? Porque vivemos o amor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.